és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
agradecimento ao pastor Onésimo pela confiança, tá? Os membros do conselho. Não é fácil não, entendeu como é que é? Comigo. Esse aí é o Fernando, entendeu? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitando que os irmãos estão em pé, para a gente ler. Eu quero ler aqui um trecho que não estava pensando nele. Nessa madrugada, eu fico no meu coração essa passagem, eu vou ler ela. Conforme eu tenho falado em vários lugares, eu estou ficando um pregador cada vez melhor. A minha mensagem sempre tem 3 partes. Parte número 1, eu entro no texto. Número 2, eu saio do texto. Número 3, nunca mais volto no texto. Está assim agora. Não sei o que está acontecendo. Então eu vou ler aqui porque ficou muito batendo no meu coração. E talvez nem, mas sirva assim de pano de fundo para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente tem para conversar nesta noite. Capítulo 21 de São João. O Evangelho de João. Melhor, o capítulo 20. Vou falar sobre o compromisso com o discipulado e mentoria nos níveis de liderança e igreja local. Eu vou dar um subtema aqui, que é vencendo o desafio de adotar um companheiro de jugo. Vencendo o desafio de adotar um companheiro de jugo. Vamos ver aqui capítulo 20, versículos 11 em diante. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. A palavra Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles que subo para meu Pai e o Pai de vocês. Diga para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. No mesmo capítulo, versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outras vezes reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. Jesus disse: você creu porque você me viu?
Bem-aventurados são os que não viram e creram. 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Vou pescar. Outros responderam: nós também vamos com você. Foram. Entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes disse: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas com peixe em cima, por cima, e também havia pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo assim, sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E disse Jesus: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Pode sentar, por favor. Nós precisamos vencer desafios seguidos. São muitos os desafios que nós temos que vencer. Hoje eu quero conversar com cada um dos pastores, pastoras e líderes num nível assim bem pessoal, tentar falar e conversar com você nesse nível bem pessoal. Uma conversa assim, um do lado da mesa e outro do outro lado, para a gente conversar algumas coisas sobre esse desafio de a gente adotar um companheiro de jogo. Não é uma coisa nova, pois está na Bíblia. Não é uma coisa nova porque também alguns têm experimentado. Mas para muitos de nós é uma coisa bem novinha. Por isso a gente precisa conversar primeiro. Vamos aqui com os slides, vai ajudar a gente a conversar, inclusive com os textos bíblicos.
Primeiro texto bíblico, Filipenses capítulo 4, verso 3. Dá uma palavra do apóstolo dizendo: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essa primeira palavra de Paulo: meu fiel companheiro de jugo. É uma conversa bem íntima de Paulo com um dos líderes desta amada igreja em Filipos. Meu companheiro de jugo. A Bíblia fala muito sobre o jugo. E o jugo que está se falando aqui não é aquele jugo lá de Isaías, que tem que ser quebrado, que tem que ser desfeito. Mas jugo aqui é uma parceria. Meu companheiro de jugo. Ele precisava de alguém para fazer alguma coisa, para intervir em uma situação. E ele se dirige a esse alguém com esse termo, companheiro de jugo. Diga comigo, companheiro de jugo. Jesus falou do jugo em Mateus. Ele disse que vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Jesus tem um jugo. Na primeira parte dessa expressão tão extraordinária, a gente pode dizer que ele está chamando a gente para a salvação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E depois ele diz assim: agora que você está salvo, agora que você veio a mim, pegue o jugo, vamos andar juntos. Jugo é aquela canga, aquela peça da roça que coloca sempre dois animais junto um do outro para puxar o peso do arado, da carroça, do carroção, para fazer os serviços pesados que tem na roça. E o jugo tem sempre dois, é um par de animais sobre o mesmo instrumento, e aquilo prende um ao outro, e eles então estão fazendo uma caminhada juntos. E Jesus falou assim: tome o meu jugo. Para você ser salvo, você não precisa. Para salvar o seu espírito, você não precisa do jugo. Mas para salvar a tua alma, você tem que tomar o seu jugo. O grande problema nosso não é com o nosso espírito, pois ele renasce de novo no ato de fé, da salvação, pela obra da cruz, da graça. Mas não termina tudo aí, porque aí é apenas o começo. Tome o seu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E quando se toma o jugo é que se aprende. Não tem como aprender adequadamente, conforme Jesus está falando para a gente, se não tiver um jugo, se não tiver uma parceria, se não tiver essa canga colocada sobre, assim, o pescoço, as ilhargas dos animais. Jesus está falando assim: eu estou de um lado, você está do outro, vamos caminhar juntos. E quando se fala de jugo, o jugo compreende pelo menos 3 coisas muito boas, 4 coisas. Primeiro, o jugo nos coloca no mesmo passo, porque não tem como 2 estarem debaixo do mesmo jugo e um andar mais rápido e o outro mais lento. Tem que haver uma concessão, de tal maneira que aquele que tem mais rapidez, que tem mais força, ele vai se adequando ao passo daquele que anda mais devagar. Desde ontem nós estamos ouvindo essa questão para o nosso coração. Então a primeira coisa que o jugo faz é colocar um compasso, fazer os sujeitos que estão debaixo dele andar no mesmo passo. E sempre numa experiência desta lá da roça, se coloca um animal que é bem domesticado junto com um animal bem novo. Aquele que está mais domesticado, então ele tem o traquejo da casa.
Ele já sabe por hábitos estabelecidos daquela casa, daquela fazenda, daquele sítio, como que funciona. Ele sabe por hábito o horário da comida, ele sabe onde tem a água, ele sabe onde tem um alimento, ele sabe o que ele deve gastar de energia enquanto estiver arando a terra. Mas o novo que chega não sabe muito bem disso, ele é muito impetuoso, ele tem muita força, ele é muito ágil. Então dá uma luta no começo, porque o mais novo quer puxar o mais velho, o que não é domesticado quer puxar o que é domesticado. Mas aquele cara já sabe como é que funciona, fica ali naquela batidona, até que se adequa o passo, eles passam a andar no mesmo passo. Quando Jesus falou para a gente colocar o jugo dele, e quando Paulo falou do seu companheiro de jugo, acho que está essa ideia de andar juntos, no mesmo passo. Difícil. Eu, por exemplo, faço caminhada 3 vezes por semana. Eu estou até fazendo uma apostila, como andar 3 vezes por semana. Quem quiser está à disposição já. Tem um mistério, tem um macete nisso aí, não é fácil. Você pensa que é fácil? Aí, sempre que a gente caminha, tem gente caminhando naquele lugar. E você vê pessoas de todos os ritmos. E você faz todo o esforço para alcançar alguém, você não consegue, é incrível. E faça todo o esforço, não consigo alcançar. E pior do que isso, tem uma pessoa que vem atrás de mim, quando vê, passou por mim, e não está nem fazendo cara feia, tá? E eu estou... Ele não está no meu passo, ele é mais rápido do que eu. Você sabe que Deus nos chama para o compasso. Deus segue o seu caminho, Deus e nós somos como linhas paralelas. Ele está sempre seguindo, e você entra para seguir com Ele. Mas a gente não tem toda a força para seguir com Ele, a gente não consegue. Eu não sei você, mas de vez em quando eu dou cada trupicão, e Ele vai. Mas Ele poderia ir, pastor Neto, poderia ir, mas Ele não vai. Ele vem no meu compasso, Ele vem andar comigo. É por isso que fala, forçando a hermenêutica de Deus, compassivo. Porque compassivo é aquele que mora do lado, está junto e divide o mesmo espaço. Então, a primeira coisa é que a gente recebe compasso. O segundo é direcionamento, porque não tem como um ir para um lado e outro ir para o outro lado. O jugo estabelece direção para aqueles que estão debaixo dele. Pode um arrastar o máximo para um lado, mas não vai conseguir manter aquilo, porque tem alguém dirigindo. Então, o jugo é muito importante, pois dá direcionamento àqueles dois. E eles vão seguir com o passar do tempo. No começo não é fácil. No começo demora, no começo um fica mais rápido do que o outro, no começo um tem mais força do que o outro, no começo um quer para um lado, outro quer para o outro lado, mas com o passar do tempo, eles vão se habituando uns com os outros, um com o outro, de tal maneira que daqui, porque olha, eles estão indo pela mesma direção. Terceira bênção que acontece com o jugo, é que o jugo faz o peso ser repartido. No começo, claro, dado a impulsividade do mais novo, ele vai querer carregar tudo consigo, mas ele não vai ter competência para ficar bom tempo com aquilo debaixo daquele peso. Então ele vai descobrindo assim que, puxa vida, quando eu ando no passo do outro, quando eu sigo a direção do outro, o peso que está sobre os meus lombos começa a ficar menores, eles começam a ser divididos. E eles vão se acomodando de tal maneira que, tem uma carga enorme, tem um arado pesado, tem um carro difícil de puxar, mas os dois se adequaram e aquele peso terrível começou a ser repartido. Que coisa boa! E eles vão ficando assim, ajustados debaixo disso. E por último, o jugo faz os caras ficar unidos. Tudo isso faz a gente ficar unido. Jesus, quando falou disso, ele falou, eu vou colocar um jugo. Não vou colocar não, é você que escolhe. Se você quiser, você coloca esse jugo. Se você quer me seguir, então você coloca esse jugo. Se você colocar esse jugo, eu te dou uma garantia. Eu vou andar com você, eu vou dar direcionamento para você, vou dividir o passo com você e vou ser um com você. Se ele chegasse para mim e falasse uma coisa desta, eu aceitaria na hora. Eu quero isso aí, porque eu preciso da sua companhia.
O fato é que Jesus não está mais aqui na terra. Ele tem um corpo humano glorificado à direita de Deus. Então ele está lá agora. De vez em quando ele até fica em pé para receber algum servo que vai para ele. Mas ele está lá, ele não está aqui mais. Mas Jesus está aqui hoje na vida de outra pessoa. Jesus não está fora de gente, Jesus está dentro de gente. E o que ele faz? O Jesus que está dentro de uma pessoa é o mesmo Jesus que está dentro da outra pessoa. E quando eu entendo que o Jesus que habita em mim é o Jesus que habita em você, e que você pode ser meu companheiro de jugo, então, na hora que eu tomo o jugo junto com você, na verdade é Jesus no jugo para fazer-nos alinhados para seguir em frente. Há um jugo para cada par de pessoas aqui nesta noite. Se você tiver e quiser, eu tenho certeza que vai ser uma coisa boa para cada um de nós. Segundo o texto, que está em Eclesiastes, tão conhecido, que fala dessa questão dos dois. Melhor é serem os dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. É a questão do rendimento. Verso 10 diz: pois se caírem, porque eventualmente alguém vai cair. Não tem como. Eu, no caminho, estava conversando com os pastores lá e eu li uma frase interessante, à medida que nós estávamos andando, e eu citei para eles que eu li recentemente num livro, que fala assim: errar é humano, permanecer no erro é burrice, mas achar que nunca vai errar é insano. Uma hora alguém vai cair. E um tem que levantar. Quando estão em dois, se acontecer de um cair, um vai levantar o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Próximo verso. Isso aqui eu não consegui entender. Vamos dizer que isso aqui seja para o casamento. Homem e mulher. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Glória a Deus, aleluia, amém. Tá bem. Não vamos interpretar o texto. O 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui então está uma coisa muito, tem muita coisa aqui. Aqui dá para falar um pouquinho. Cordão de 3 dobras. Se são 2, né? Você perguntando, se são 2, por que 3? Né? É uma coisa interessante, porque quando 2 se unem, forma-se uma força maior do que os 2. Quando a gente anda sozinho, a gente pode ir mais depressa, mas quando a gente está com alguém, a gente vai mais longe. E se tiverem 2, haverão 3 dobras, que vai ser difícil ser quebrado. Quando a gente está propondo e conversando com os irmãos sobre o companheiro de jugo, eu vou tentar falar, e nessa fala que estou falando com vocês, a gente vai ver que o céu, nossos valores, eles também ficam bem, sim, claros nessa questão toda do jugo, do companheiro de jugo, do compromisso, da excelência e também da unidade. O que é um companheiro de jugo, por favor? Próximo. O que é? É uma parceria entre 2 homens de Deus, 2 mulheres, para promover o cuidado através do discipulado pastoral e mentoria. Entendeu? É uma parceria. Envolve 2 coisas aqui nessa definição. Primeira, o discipulado. É claro que quando a gente fala do discipulado nesse nível, a gente não está falando do discipulado para ensinar os primeiros passos na fé para alguém.
O pastor não precisa disso, ele já tem isso, ele já ensina isso. Mas não é porque ele é pastor, já está andando como pastor, que ele não precisa ser discipulado. Porque o discipulado envolve os aspectos da vida cristã, o acompanhamento, a presença de alguém que vai andar junto, vai fortalecer, vai dar cobertura espiritual, vai dar cobertura de oração, vai dar cobertura nos aspectos daquela mudança, daquela construção do homem de Deus, à medida que o tempo passa. E ao mesmo tempo que um companheiro de jugo vai fazer o discipulado, que vai implicar nessas questões da vida cristã, também vai fazer o mentoreamento, que é aquelas áreas da capacitação do ministério. É um trabalho bem intencional que ajuda no crescimento e na competência do ministério. Então, quando se propõe, a gente está conversando sobre ter um companheiro de jugo, é um termo bem assim, sinônimo daquela proposta do pastor Alísio Misael dada a nós, lá naquela ferramenta, que é o DDI, o discipulado de intimidade. O que eu estou falando com vocês aqui nesta noite é uma coisa nossa, entre nós pastores. Mas o que acontece conosco precisa refletir lá também, né? E quando a gente fala de fazer um programa de discipulado como proposto no DDI, nós vamos cada vez mais nos aprofundar nisso, de cuidar um do outro, cuidar individualmente, né? A gente vai precisar que tenha um cabeça em cada campo para fazer isso. E esse cabeça tem que ser o pastor, porque ele é o mais maduro. Ele é aquele que já conhece mais as questões da vida, de Deus, etc. Então ele vai ser quem vai capitanear isto. Mas ele não pode ficar sozinho lá. Eu ouvi dos meninos que estão terminando o curso de psicologia recentemente, lá dos nossos pastores na região, que todo psicólogo precisa ter um outro para fazer terapia sobre ele. Alguém tem que cuidar, um psicólogo cuida do outro. Eu não sei, acho que é a carga, é o peso, é a responsabilidade, são os caminhos que precisam ser dados, e isso vai de qualquer maneira. Imagina a gente como pastor. Então, a gente tem que ser cuidado para cuidar. Só que essa é uma linguagem que a gente não está assim muito acostumado a falar e nem a viver. Por que, de forma geral, damos pouca importância a um discipulado pastoral e um mentoreamento entre pastores? Por quê? Tem 3 motivos. Na verdade, reproduzimos o que recebemos. De alguma forma, nós fomos ajudados por alguém, mas não discipulados. Então, como nós não recebemos, fica difícil de passar para os outros. À medida que a gente vai recebendo, vai vendo como funciona, a gente vai passando para os outros. Existem poucas pessoas, pouca liderança no Brasil e no mundo que se preocupa no nível da liderança com a questão do discipulado, no nível do pastorado. Muito poucas pessoas. Até porque também poucos de nós recebemos. Nós recebemos ensino, treinamentos, estudos, orientações, mas não o cuidado do discipulado nesse nível do pastorado. E quando nós fazemos isso, nós fazemos sempre para remediar do que para prevenir. Porque sempre que fazemos isso, a gente faz porque aconteceu alguma coisa muito séria com alguém. E depois que aconteceu muito sério com alguém, a gente corre lá, e alguns a gente consegue cuidar, e a gente consegue trazer para perto de novo e tal. Mas tem gente que a gente não consegue trazer mais. Então, tendemos, infelizmente, a ver a coisa acontecer, o prejuízo chegar, aí vamos lá. Mas quando nós somos discipulados e acompanhados, a gente é desafiado para, assim, ser remediado. Perdão, ficar na prevenção. Vou falar um pouquinho depois. Alguns motivos pelos quais a gente, você sabe disso, eu sei com quem estou conversando, nós somos da mesma classe, temos as mesmas dores, sofremos as mesmas perseguições, somos incompreendidos iguais,
somos amados, somos odiados. Isso aqui eu vou dar um problema lá. Não é culpa dele, não, é minha, eu que vim para cá, tá? Então, alguns motivos, são muitos, pelos quais eu preciso entender que eu preciso de um companheiro de jogo. Primeiro, solidão ministerial. Não precisa entrar em detalhes. Segundo, necessidade de ajuda nas dificuldades corriqueiras de todos os seres humanos. Todos nós temos problemas como todas as outras pessoas. No casamento, na criação dos filhos, nas soluções daquelas coisas que estão no nosso dia a dia. A gente às vezes esquece que a gente é gente e pensa que a gente é anjo. E a gente pensa que não tem esses problemas. E quando eles aparecem, a gente fala assim, vamos esconder isso aqui. Você já viu que quando alguns de nós ficam doentes, ninguém fica sabendo? Já notou um tipo de coisa desta? O pastor lá ficou doente, o nosso companheiro ficou doente, ele escondeu, ele não quer que ninguém saiba. Por que não quer que ninguém saiba? Tem pastor que chegou a bater carro e escondeu o carro para ninguém ver que o carro dele tinha batido. Porque é inadmissível o pessoal saber que ele errou no trânsito. Passou no sinal vermelho. Alguém bateu nele. Tem casos que chega a esse extremo. A pessoa escondeu o carro para o pessoal não ver que o carro dele bateu, porque lá em cima ele fica assim, eu sou o cara. Eu não erro. Eu só acerto. Tudo que eu faço, a minha palavra. E a gente parece que não tem esse problema do dia a dia. Problema com o filho. E chega algum problema que a gente não sabe resolver. Chega alguma situação que a gente não tem resposta. Mas a gente vai escondendo isso também lá dentro da família. E aquilo vai ficando, e a gente tem a necessidade das ajudas nessas coisas do dia a dia, essas coisas que a gente vê todo mundo passar. Terceiro, esgotamentos físico, emocional, espiritual e ministerial. Então, outro motivo muito sério pelo qual a gente precisa ser cuidado por alguém. Às vezes, o machado sai do cabo e cai no rio. E que nós ouvimos da palavra que não é a gente que vai tirar, tem que ter um outro para tirar, não é? Seu machado já caiu alguma vez? Né? O meu nem sei quantas vezes já caiu. Se não tivesse outro para tirar o machado, não é? A gente se esgota. A gente tem uma condição de chegar até certo ponto. A vida da gente é como um elástico. No começo a gente pega o elástico, puxa ele assim, ele volta. Ele vai voltando, ele vai e volta. Mas vai passando um pouquinho de tempo, aquele elástico vai perdendo aquela elasticidade. Aí você vai puxando ele volta com menos força. Aí chega num ponto que ele nem volta mais, ele nem sai do lugar também, porque perdeu a elasticidade, perdeu aquilo. A nossa vida fica nessa questão. Vai chegar uma hora que aquilo vai perder a força. A gente se esgota. Física, a gente se esgota emocionalmente, a gente fica cansado espiritualmente, a gente se esgota ministerialmente. O pastor Jorge leu hoje para nós de manhã essa estatística triste, forte e real. 85% dos pastores já pensaram em parar. 64% já duvidaram do seu chamado. Não é que ele não tem chamado, tem o chamado, mas duvidou do seu chamado. 58% já se sentiram rejeitados
pela igreja. Estou falando com uma classe que sabe o que é isso. Ouvi de uma pessoa que eles falam assim: sabe por que as pessoas gostam de você? Por tais e tais e tais motivos. Você sabe por que as pessoas não gostam de você? Pelos mesmos motivos. Então já sentiram-se rejeitados. 62% dos pastores lidam com a solidão. 70% dos pastores não têm um mentor com quem possa abrir o coração. Essa estatística, ela é muito forte. Nos esgotamos. Quarto, feridas recebidas pelo caminho. De vez em quando nós somos como porcos espinhos, tentando ficar pertinho um do outro para se guardar do frio. Imagina porcos espinhos tentando. Um espinho vai pegar no outro. Nós não só somos feridos, nós ferimos também. Porque somos seres humanos que sentimos. É claro que quando a gente fere, a gente não sente. Mas quando a gente é ferido, e nós somos feridos, existem marcas, lembranças, dores, tristezas, amarguras, que alguns de nós podemos carregá-las por 30 anos. Pessoas que vivem uma situação hoje, nesse ano, e ele não consegue se desligar de um acontecimento que se deu há 30 anos atrás. Aquele acontecimento volta à tona, e não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa gosta de ficar relembrando daquilo, é da própria humanidade da pessoa, está presente na vida da gente, e isso machuca, isso dói, isso corrói, isso tira as forças, isso arrebenta com as energias de uma pessoa, e a gente precisa de receber um companheiro para que a gente possa ter as nossas feridas saradas. Próximo. A realidade de que o pastor, embora seja um ministro da palavra, ainda continua sendo ovelha no grande rebanho. A gente não tem facilidade para isso. Tem um tempo na vida da gente como pastor que a gente pensa que a gente está, então, acima de todo mundo. A gente pensa que a gente pode mais do que todos. E nesta caminhada a gente esquece que a gente é ovelha. A gente precisa ser cuidado. Tem que alguém se interessar pela gente. Tem que alguém olhar para a gente. Tem que alguém baixar um pouquinho e falar: o que está acontecendo? Você conhece a poesia maravilhosa brasileira que diz: encosta tua cabecinha no meu ombro e chora? Essa é a poesia brasileira. Nós continuamos sendo ovelhas, pastores. Nós temos as mesmas dores que as ovelhas têm. Quando chega alguém chorando alta madrugada, nas situações mais aquelas que você não está nem esperando, é a mesma coisa da gente. Não tem uma hora que na madrugada dá vontade de pegar o telefone, tenho que falar com alguém, eu preciso falar com alguém, eu não durmo, não descanso, a minha cabeça parece que é uma máquina de pensar. Não consigo botar a cabeça no travesseiro e descansar, dada a pressão, o problema. Você, nós continuamos sendo ovelhas. Alguém tem que nos pastorear, alguém tem que cuidar da gente. Próximo, as demandas da denominação. Quando chega o mês das estatísticas. Quando a gente recebe o recado do regional, quero falar com você. Estou passando na tua casa hoje à tarde. Meu Deus do céu. Por causa da natureza organizacional, uma denominação geralmente valoriza o desempenho e os resultados mais que os processos de crescimento pessoais. É normal. Só que, na visão do pastor Onésimo, que tem passado para nós do Conselho Geral, nós temos que dar atenção a algumas coisas.
Mas o mais importante para nós não são coisas, são pessoas. O que há de mais importante para o Conselho Geral não é o templo que você constrói, não é a casa que você fez para a igreja, é você, é sua dor. Então eu acho que nós estamos passando, Deus, à medida que o tempo vai passando, vai nos dando essas oportunidades, e a gente está percebendo que alguém quer cuidar de nós. Só tive um problema disso, eu fui conversar com o pastor Onésimo sobre cuidar um com o outro. Aí ele falou assim, como é que vai começar esse negócio aí? Como é que vamos começar? Aí conversamos e tal. Aí ele falou um negócio que eu falei, aí não dá, pô. Então você cuida de mim, eu cuido de você. Eu falei, aí companheiro de julgo. Precisamos vencer alguns obstáculos. Vamos passar rapidamente. Eu tenho 5 minutos. Primeiro obstáculo que eu e você precisamos vencer. Por favor. A desconfiança. Na verdade, nós vivemos num mundo desleal. Mas, gente, ainda tem gente leal. Ainda tem gente que você pode confiar. Você já confiou em tantas pessoas e você foi decepcionado. É assim que é a humanidade. Mas dentro da igreja de Jesus, você pode acreditar nisso. Há pessoas em quem você pode confiar. Precisamos vencer isso aqui. Precisamos vencer o obstáculo da nossa inclinação para o individualismo. Somos tentados a seguir um ministério solitário. Isso não é nada bom. Terceiro, vencer o obstáculo da tirania do urgente. Não dá tempo, não tenho tempo. Não dá para me sentar contigo, pastor. Não tenho tempo de falar com você. Não tenho tempo de visitar você, sentar, ouvir, conversar, abrir o coração. Não tenho tempo. Aí você também diz, também não tenho tempo para receber ninguém. E a gente vai na correria e a coisa vai acontecendo. O tempo vai passando e as dores vão aumentando. As feridas vão acontecendo. A gente não tem tempo para parar. Precisamos vencer isso. Precisamos vencer, em quarto lugar, a batalha espiritual da nossa carne, que insiste em não querer colocar. A carne não quer um jugo. A carne nossa é aquela parte da vida da gente, da nossa alma, que não quer um jugo. Imagina alguém perto de mim, imagina eu conversando com alguém. A resistência da carne, os valores individualistas do mundo que vivemos, e o Satanás, o nosso maior adversário, que sabe que quando você se junta a outro, você forma uma força que ele não pode vencer, fica mais resistente contra a obra dele. O Antigo Testamento diz que se tiver um homem, ele vai perseguir 100. Se tiverem 2 homens, vão perseguir 1000. O correto seria, na soma, 1 persegue 100, 2 perseguem 200. Mas para Deus, 2 perseguirão 1000. E o inimigo sabe desse potencial que está em você. E ele vai fazer de tudo para criar um clima, para falar, não quero isso. Isso não é para mim. Mas louvado seja o nome do Senhor. Está preparado o terreno na nossa igreja para um tempo de cura, a começar de nós pastores. E Deus vai fazer esta obra a partir de nós. Como filhos de Adão que somos, nós não temos coragem de viver à luz da transparência das coisas. A gente tem dificuldade de viver a transparência. Somos tentados a esconder as nossas fraquezas. Somos tentados a guardar as nossas tentações. Carregamos tentações dentro de nós que estão arrebentando com a nossa energia mental, a nossa consciência. Não aconteceu um pecado, mas às vezes fica aquela coisa em cima da consciência do crente, e ele fica, meu Deus, estou em pecado, e o diabo falando, você está em pecado, você não é digno, você não pode fazer isso, você não tem condição de fazer aquilo. Existe uma insegurança, e essa insegurança precisa ser vencida. Por último, precisamos vencer o obstáculo do orgulho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Difícil para mim foi.
mas eu tenho um discipulador. Agora eu posso transferir isso para a nossa igreja. Mas eu tenho um homem, um outro pastor. Ele não lida com nada da minha igreja, da nossa igreja, da nossa denominação. Uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Levi, não quero saber quem você é. Se você é pastor, se você é o que você faz lá, o que você fez, o que você vai fazer. Eu quero saber de você. Eu quero cuidar de você. E eu falei assim: meu Deus, eu passei 50 anos. Não ouvi uma pessoa que dissesse para mim claramente: eu quero cuidar de você. Eu não quero o pastor Levino, eu quero o Levino. E para arrebentar com a coisa, quando ele chega lá, sabe o que ele fala para mim, Neto? Oh, meu neguinho. Aí acabou com tudo. Vem aqui, meu neguinho. E bate assim na minha cabeça: que bom ver você. Ele olha para mim e fala assim: o meu dia estava bom, agora com a sua chegada ele melhorou. Eu falo: opa. E há 4 anos que eu me encontro com ele. Já contei cada coisa para ele que eu não vou contar para vocês. Para quem que você conta as suas tentações? Não dá para você chegar na igreja e falar: sou tentado. Estou sendo tentado. Não tenho dificuldade financeira, não consigo controlar minhas finanças, não consigo acertar algumas coisas, eu fico em luta nisso, naquilo. É tão bom a gente confessar. Tiago falou assim: confessai as vossas faltas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. O que nós precisamos é de perdão. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. O Senhor falou conosco ontem aqui: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ponto pacífico, terminou, acabou, ponto final, é isso mesmo. Mas eu preciso alguma coisa a mais. Eu preciso de cura. E Deus, na sua economia, resolveu fazer o seguinte: você vai receber cura quando você confessar para outro ser humano. Não dá para entender porque que eu tenho que falar com outro ser humano. Porque toda vez que eu chego para o meu mentor e vou conversar com ele, meu discipulador, eu fico pensando: meu Deus, porque a minha alma fala, por que eu tenho que falar para ele? Eu falando com o Senhor não está bom, não resolve. Mas Deus estabeleceu na sua forma de ser e de trabalhar o seguinte: se alguém tem que ser salvo, o anjo não salva ninguém. Se precisou salvar-se Cornélio, precisou levantar-se Pedro. E se alguém precisa ser sarado de algumas coisas, Deus não vai sarar. Há coisas que serão saradas na hora que a gente buscar um outro ser humano, falho como a gente, que sofre tentações como a gente, lutas como a gente, para nós sermos sarados. Eu me lembro que eu estava tendo uma tentação, não vou falar para vocês qual que é. Procurei o pastor Alídio um dia. Falei: pastor Alídio, o bicho está pegando. Está feia a coisa. Aí ele sentou assim, no canto assim. Colocou uma cadeira de um lado, outra cadeira do outro. E eu contei para ele a história. Então, pastor, é o seguinte. Eu sei que você está se vendo em mim. Ele ouviu. Botava a mão assim. Muito bem. Aí ele falou algumas coisas assim para mim, aconselhou. O que mais me impressionou foi o seguinte: ele orou por mim. Depois de ele ter orado por mim, ele olhou para mim e falou: agora você ora por mim. Falei: aí complicou. E para mim orar? Consegui, na força do Espírito Santo, fazer uma oração. Aí depois fiquei curioso. Eu falei: pastor, me permita aqui.
eu vim aqui confessar, mas por que eu tenho que orar para o senhor? Ele falou assim, porque naquilo que você está sendo tentado, se eu não tomar cuidado, eu serei tentado. E a única maneira de eu não ser é você me cobrir com a oração. Falei, isso aconteceu fazem mais ou menos 20 anos. Sarou meu coração. Você precisa de cura. E não tem como cura acontecer se a gente não abrir o coração para o irmão. Você tem que confiar nele. Você tem que falar, eu estou aqui, irmão, olha. Quebrar o nosso orgulho. Finalmente, deixa eu lembrar 3 pontos bíblicos que ajudam a lembrar o que nós começamos a ler no início. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Segundo, quando Paulo fez aquela conversa tão extraordinária, na despedida dos presbíteros daquela equipe de obreiros lá de Éfeso, em Atos 20 e 31, ouça o que ele disse para eles. Por isso vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Não dá uma ideia que ele trabalhava com todo mundo, mas que ele trabalhava particularmente um a um, advertir a cada um de vocês disto, noite e dia, com lágrimas. Cada um de vocês. Eu acho que ele tinha um sistema que permitia. De onde ele tirou esse sistema? Ele foi cuidado por um homem chamado Barnabé, que cuidou dele. Quando ninguém cria e acreditava nele, esse Barnabé. O que Paulo está fazendo, ele está reproduzindo o que ele recebeu do Barnabé. E é por isso que ele vai a 2 de Timóteo 2, verso 1 e 2, e diz para o seu discípulo Timóteo: o que de minha parte ouvistes diante de muitas testemunhas, isso transmite a outros homens fiéis e idôneos, que por sua vez passará isso para os outros. Paulo recebeu isso de Barnabé, passou para Timóteo. Barnabé recebeu isso de quem? Diz a tradição que Barnabé era um dos 70 discípulos de Jesus. Então ele viu isso com Jesus. E é por isso que ele está reproduzindo. E mais um testemunho de Paulo, lá em Colossenses 1, 28 e 29, na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: assim anunciamos Cristo a todas as pessoas. Ponto. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Quando nós saímos aqui hoje, eu falei para o pastor Cosme, né? Pastor, e o seu livro? Né? Aí mais um outro pastor chegou, falou a mesma coisa. Chegamos no corredor, um terceiro, né? O Espírito Santo está falando, não está? 3. Aí fomos conversando assim, ele começou a esboçar alguns pontos do livro. Aí ele falou assim: até arrumei já o título do livro: A Construção de um Homem de Deus. Aí ele falou assim, e fomos conversando, e você sabe que sabedoria, quando sai assim, você não perde. Fui escutando, e ele foi falando assim: acontece o seguinte, na construção tem algumas coisas. Começou a citar as construções da Bíblia. Numa fábrica, faz-se linha de montagem. Bota ali, sai tudo igualzinho do lado de lá. Construir um homem de Deus não se faz em uma linha de montagem. É um por um. E Jesus falou assim: vão e façam discípulos. Façam. E fazer, naquele texto, dá uma ideia de trabalhar em uma peça de artesanato. Lembra da mãe, quando a gente era criança, que ela fazia aquelas tamanhas toalhas de crochê, aquela agulha. A mãe fazia bastante lá em casa, então eu ficava vendo aquilo e tal. Chegava numa altura, ela errou. Ela errou o ponto. O que ela faz? Ela desfiou tudinho. Volta aqui e começa de novo. Ponto por ponto. Fazer.
Não se dá para colocar a pastor em linha de montagem e olhar para nós aqui e nivelar todo mundo do mesmo tamanho. Tem pastores com 30, com 20, com 10, com 5, com 2 anos de ministério. Não dá para você passar régua. Todo mundo é igual. Embora nós pensemos que todos são igual. Embora a gente, como pastor, também pensa que todos somos iguais. Mas na verdade não somos, porque não é linha de montagem, é fazer no artesanato. Lembra daquela história bíblica em que o Jeremias, Deus falou: desce na casa do oleiro, que eu vou falar contigo. E ele desce lá, e o oleiro está trabalhando nas rodas, fazendo um vaso. Já viu aquele trabalho artesanal? É assim. Vai passando a mão, vai fazendo aquela forma. É um barro, é uma massa, mas daqui a um pouquinho vai se tornando um vaso. Mas chegou numa certa altura dessa confecção que ele descobriu que tinha um defeito ali. Aí ele pegou e passou o barro, botou de volta, foi trabalhar de novo. E Jeremias está olhando ali, e Deus falou assim: está vendo, Jeremias, esse negócio aí? É assim que eu faço com o meu povo. É um por um. Eu vou. Tem um probleminha. Você, pastor, já se sentiu esse barro alguma vez? Ele está trabalhando. E a pergunta é por quê? Jesus ressuscitou dos mortos, terminou sua tarefa, orou a oração do Pai Nosso dizendo: está consumado. Subiu na cruz e disse: está consumado. E por que ele ficou aqui na terra depois de tudo consumado? Ele consumou, terminou, fez o trabalho, seria recebido no céu. E até disse aos seus: não me detenha, porque eu ainda não fui. Ele poderia ter ido, terminou o seu trabalho. Mas por que ele ficou? Porque ele encontrou-se com Maria Madalena na beira daquele túmulo. Por que ele se encontrou com Tomé 8 dias depois? Por que ele foi se encontrar com Pedro sozinho no mar de Tiberíades? Por quê? Por que ele botou os pés na empoeirada estrada de Emaús para se juntar a 2 que desciam para lá 15 quilômetros de trajeto e andando com eles? O que vocês estão discutindo? Sabe por quê? Porque ele entende que o ser humano não poderia vencer sozinho. Ele entende que Maria Madalena não poderia soerguer-se da dor e da tristeza que ela estava tendo, porque os últimos dias tinham sido estressantes, cansativos, minaram as suas forças. Ele não poderia trabalhar com ela no coletivo, por isso foi na beira daquele túmulo. E conversou com ela conversou com ele, e ela não o conheceu, dada a batalha e luta que estava vivendo, mas ele insistiu em ficar perto de Maria Madalena e chamá-la pelo nome. E quando ele chama pelo nome, ele entende: é Rabone, é o mestre. Porque ele não poderia deixar aquela criatura jogada ao léu. Ele tinha que vir e ministrar com ela, sozinha, naquele túmulo, porque ali tinha um vaso precioso para fazer uma obra extraordinária. Meu Deus, ele poderia ter deixado o Tomé. Eu só acredito se eu botar meu dedo naquele furo da sua mão, do seu lado, eu só acredito assim. Ele esperou 8 dias. Chegou lá, estava todo mundo reunido. Ele não olhou para ninguém. Ele olhou para Tomé: é com você que eu quero falar, cara. Porque você tem uma obra para fazer para frente. Você não pode ir com dúvida. Bota a tua mão aqui, cara. Meu Deus, Deus meu, e tal. Ah, Tomé, seja crente do avivamento bíblico. E o Pedro? Não posso deixar ele. E a minha conversa com ele tem que ser sozinho. Ele está pescando, eu sei que está pescando. Eu vou encontrar com ele lá.
e foi para a beira daquele lago. Malta madrugada. Não precisava. Eu já tinha feito tudo. Do ponto de vista da gente, não precisava. Do ponto de vista de Deus, ele tinha que tratar com o Pedro. Fazia 3 dias que o galo cantava na cabeça dele. Pá, pá, pá. Uma bigorna assim, pá, pá, pá. Ele ia explodir. Tanto é que vamos pescar. Não aguento mais. Não tem pastor que quer pescar porque não aguenta mais? Você tem que entender. Vamos pescar. Né? Pedro ficou lá. Não pegaram peixe nenhum. E todo mundo ali. E alguém na praia. Eu gosto daquela lembrança. Alta madrugada, lusco-fusco. Nem dia, nem noite. Olhar de longe. Tinha um sujeito na beira da praia. Ei, tem peixe aí para comer? Não, não temos. Pescamos aí a noite toda, não pegamos nada. Ah, lança a rede. Do lado direito do barco. Lança aí. Ah, mas sem tosquenejar. Pá. Quando eles puxaram a rede assim, foi puxando. Estava cheia. Tinha um cara puxando a rede e falou assim: eu já vi esse filme antes. É o Senhor. O Pedro que era o cara. Na água. Se eu pudesse, eu viraria peixe para nadar no seu aquário, lembra? Mas o Senhor ficou esperando até que ele viesse. Quando veio, ele conversou com aquele Pedro assim: você me ama? Você me ama? Você me ama? Aí o Pedro velho: tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu preciso de você. Eu podia arrumar outro, mas eu quero você. Não é assim comigo, com você? Deus, arruma outro. Quando eu pastoreava lá em Paranavaí, eu sofri uma luta tão grande que eu cheguei na oração e falei assim: Senhor, não aguento mais. Não dá, puxa. Bem novinho de pastor, eu tinha 27 anos. E aquela luta, e eu brigando na oração. Naquele tempo eu jejuava 3 dias. Cadê o Fogaça que jejuava comigo? Nós quase morríamos de fome. Mas a gente aguentava ali na oração. E aí Deus falou para mim: cara, se tivesse um cara melhor no universo, não seria você que estaria aí, ele estaria aí. Eu escolhi, foi você. Então trata de levantar essa cabeça, trata de se firmar, porque eu quero usar você do jeito que você é. Você me ama, Pedro, você me ama. E o Pedro precisava fazer, sabe o que, irmão? Chorar. Ele precisava chorar. Que coisa boa esse ambiente, a gente chora. E quando a gente chora, a gente sai do outro lado. Eu falei lá para os pastores: irmão, se durar 4 dias, eu não vou aguentar. Eu vou virar água pura. Não tem importância, a gente precisa chorar. Pastor precisa chorar, mas ele tem que chorar no ombro de alguém, num companheiro de jugo. E Deus está nos chamando. O terreno, pastor, está preparado para acontecer nesses dias. Vai ter alguém perto de você que vai te ajudar. Não vai ser um super-homem, uma pessoa que esteja acima do bem e do mal, mas é gente como você. Mas quando se juntar a você, vai ser uma força irresistível. Deus, você e essa pessoa é uma equipe invencível. Invencível para Deus.